Os Tiozinhos Mochileiros. E essa é a terceira e última parte da nossa primeira viagem para a Europa, 1985. Essa sim, sem reserva, sem destino e sem dinheiro também. Quem viaja vive 3 vezes. Quando sonha, quando vai e quando recorda. Agora é hora de recordar. Diário de viagem dos Tiozinhos Mochileiros. Chegamos em Salzburg, 12 graus, 12. completamente diferente do dia anterior em Saímos Veneza. de 30 graus de Veneza para 12 em Salzburgo com chuva. Com chuva. Gente, as malas com roupa tudo errada, mala pesada. Minha irmã levou umas capas, a gente também levou capa de chuva, que daquelas de plástico grosso, que dobrado dava uns 2 quilos. Nossa, foi. Um troço gigante. Só usou esse dia. Pelo menos usou um dia. Não tinha o que fazer em Salzburgo. A gente não tinha informação nenhuma, era aquele guia, olhava tal. Tinha o passeio da noviça rebelde. É. Mas não tinha gente suficiente, então eles estavam falando que tinha que ter um mínimo de pessoas para poder fazer o passeio. A gente foi lá na Praça Central, lá num lugar lá que tinha o ônibus, mas não tinha gente. Mas tinha saída para um outro passeio. O que que era? Nós ia visitar uma mina de sal. Ah, é uma mina de sal. É, o ônibus levava uma mina de sal que na verdade era na Alemanha. Era na Alemanha, que É. a Alemanha é a divisa ali, né? E aí a gente fez esse passeio mesmo, porque afinal Nossa. ia ficar dentro do ônibus, depois entrar na mina. Ou seja, para Um dia de chuva tava bom. ótimo. E Então até que foi fizemos legal. isso. Até que foi legal. Foi, a gente foi se bem vestia de interessante. mineiro, todo típico. Aí fomos lá na mina de sal, desce embaixo da terra, tinha um lago subterrâneo, um barquinho, tal, visitamos tudo aquilo lá, tiramos foto. Foi divertido, a gente. E para nós foi assim, opa, visitamos mais um país, atravessamos a fronteira, a Alemanha. Se bem que naquele dia mesmo, que dia nós fomos para a Alemanha em seguida, não foi? Foi, Deixa eu ver aqui. porque aqui a gente ficou lá em Salzburgo, fomos na mina de sal. É. E já lá também a gente reclamava dos horários que Isso, uma coisa que a gente anotei aqui. fechava, não era Gente. só na Espanha que tinha a sexta. Exato. Tinha nos outros países também, fechava depois do almoço, algumas horas à tarde. Até hoje é um problema que a gente tem viajado. Os países de língua alemã são muito rígidos com horários. São. Então, quando chega um certo horário, o mercadinho fecha e acabou. Domingo fecha tudo. É. Até hoje E nada assim. fica aberto até muito Nada tarde. fica aberto não. até tarde. Então, Se você pra não jantar até umas 7, 8 horas 8 no no máximo, máximo. você não vai jantar. Você vai passar fome na Alemanha, porque não abre mesmo. Não é que nem na Espanha, República Tcheca, países que fica até 11 horas da noite, tudo aberto. Não. Nos países de língua alemã, procure jantar 7 horas da noite, arrume teu horário. Teu fuso horário é o outro lá. Senão você vai passar fome. E de domingo não deixe nada para fazer no domingo, Nada, não deixe para fazer comprar, compra. principalmente para comprar. Nada. Tudo fecha. Domingo é só Domingo é para ficar em casa. flanar, para flanar, que seja andar, caminhar pela cidade, olhar a arquitetura, é o que dá para fazer na Alemanha, na Suíça e na Áustria num domingo, porque Até os lugares turísticos não são todos até hoje é assim, imagina naquela época. E a gente não sabia, quase que a gente passa fome, porque a gente tinha que comprar comida em mercadinho. E a gente levava naquela época, eu tinha muito orgulho de levar o meu canivete suíço. Era aquele meu canivetinho que eu comprei com todo sacrifício, cheio de faquinhas para cortar o nosso queijinho, o nosso presuntinho ali, o salaminho para comer. E por sorte nós achamos um mercadinho ali, compramos alguma coisa para comer no trem quando a gente mudava de país, não de cidade, de país, a gente mudava, né? Olha, só falar do hotel que nós achamos lá em Salzburg, foi 400 shillings, equivalente a 20 dólares, que foi o que a gente pagou lá, né? E aí nós fomos, pegamos essa comida no mercadinho e no dia seguinte, dia 10, nós fomos para Munique. Saímos às 12h44.
O trem tinha calefação, eu anotei aqui porque deve ter sido importante, a gente achou impressionante. Tava frio, né? Outro lugar que foi assim absurdo, chegamos em Munique, não conhecemos nada em Munique, pagamos 85 marcos num hotel chamado Amba, que existe até hoje. Consegui na internet foto dele, que eu acho que eu não tinha nem tirado nenhuma foto, Hotel Amba, $30. E não conhecemos nada, demos uma voltinha em Munique e já fomos embora. Só para dizer que nós conhecemos Munique, conhecemos nada de Munique. E fomos embora para Zurique. Isso. Em Zurique, paisagem espetacular. Nossa, essa impressionante, porque ali os Alpes até hoje, qualquer viagem que você fizer, é maravilhosa. Nós chegamos em Zurique e fomos procurar hotel. O lugar que o guia do Fromers indicava para o hotel era uma ruazinha ali perto da estação e a gente não sabia. Só depois que a gente já achou no hotel. Zurique sempre foi caro, a Suíça sempre foi caro. Aí a gente viu o que era. Era uma ruazinha que tinha aqueles barzinhos onde... casas noturnas. Casas noturnas, Tinha aquele palquinho onde as mulheres se apresentavam seminuas, assim, sabe? Era um lugar suspeito. E a gente não estava nem aí, não ligava. O que é importante pra gente era pagar barato e dormir, né? Então a gente não estava nem aí. Do lado de fora tinha aquelas fotos das mulheres, geralmente eram imigrantes, né? Mas era um lugar que tinha, era um lugar que dava pra gente pagar. Não era um lugar feio e nem assim que é suspeito. Não era perigoso. Não era perigoso. Nada. Só não era glamuroso. Não era glamuroso, exatamente. Era isso, mas a gente ficou ali na boa. Era perto da estação, né? Também, como sempre. Em Zurique a gente não conheceu muito, na verdade. A gente foi isso, passeamos ali na cidade. Uma coisa que impressionou foi que no ônibus o cachorro pagava ônibus. Tinha o ticket para cachorro. Olha que coisa. Tarifa pro animal. A gente ficava impressionado naquela época, assim, a civilização, como estavam adiantados do Brasil, né? O hotel chamava Limmathof, 150 francos suíços, $70. Um lugar que era suspeito, né? Aquele lugar de alta rotatividade. Ou seja, sobrava aí nesse dia só 30 pra gente comer. Mas peraí, ó, eu anotei aqui $70, que eram os 4 no mesmo quarto, ou seja, era 35. Então que eram os 4, era 15 por pessoa. Isso. Era isso. E aí nós só ficamos passeando a pé. A máquina de comida é uma coisa que eu lembrei. Lembra aquela maquininha de comida? Que a gente punha moeda e pegava na estação, na estação do trem tinha uns quadradinhos de vidro. Você põe uma moeda, abria, saiu um croquete ali, um salgadinho ali, umas empadinhas, umas coisas assim. Até hoje tem. Até hoje tem, uma tradição da Suíça, isso daí. Eu lembro que em Amsterdã também eu vi isso aí. Na Alemanha, na Holanda também tinha, é verdade. Bom, dia 12 de setembro, nós fomos para Lucerna. Nós não dormimos em Lucerna. Nós fomos para Lucerna porque o meu cunhado, o Hermes, ele viu no guia que tinha um monte ali chamado Pilatus, que tinha um trem mais inclinado do mundo, de cremalheira. A gente queria subir aquele trem. Aí nós fomos para Lucerna, largamos as malas na estação, pega um outro trenzinho, vai até essa cidadezinha do lado, ou até essa montanha, para subir o trem. Nós subimos esse trem e descemos de teleférico do outro lado da montanha. Aí foi uma surpresa, que a gente nem sabia que ia acontecer isso. Saímos do outro lado da montanha, não sabia nem como voltar para Lucerna, porque você sai do outro lado da montanha. Aí tinha um ônibus ali e tal. Vai para lá, volta para Lucerna, volta. Entramos, pegamos aquele ônibus e voltamos para Lucerna. Lá em Lucerna, isso tudo no mesmo dia, hein? Pegamos as malas, seguimos para Interlaken, que era aquela indicação dos americanos no trem, aqueles dias lá atrás. No trem lá na Itália que a gente encontrou. E em Interlaken, nós chegamos de noite, gente. Sem reserva, sem nada. Chega de noite em Interlaken, era assim, eu acredito umas 8 horas da noite, já escuro. E Interlaken tem 2 estações, a gente não sabia, descemos na primeira estação. Na época, acho que ainda não estava construído ali, era meio vazio assim. Nós saímos dali, cadê a civilização? Cadê a cidade? Não vimos nada, tudo meio escuro. Nós olhamos mais adiante assim e tinha algumas luzes ali. Pegamos a mala e começamos a arrastar para procurar hotel. Uma estação vazia, umas luzes e tal. Daí saímos seguindo. Olha, deu muita sorte que nós chegamos ali no primeiro hotel que a gente viu. Acredito que foi o primeiro, não anotei isso. E aí
dava para pagar, porque o problema era esse. Achar um hotel até que podia, e se não tivesse dinheiro para esse hotel, né, que a gente viajava com muito pouco, né? Lembrando que a gente viajava com 2.000 euros, 100 por dia, para tudo, comida, hotel, não passeio, tinha tudo, opção, 100 por casal. Não dava nem, assim, não tinha o cartão de crédito, como já falamos. Então, até aí, hoje em dia, se você tem um cartão, você paga com o cartão, depois você se vira para pagar, que quando chegar de voltar de viagem, né? Bota o dinheiro na conta de algum jeito. Mas naquela época não tinha como, ou você tinha o dinheiro ou não tinha. Então eu ficava na rua. Aí a gente ficou nesse hotel, que foi nós ainda conseguimos comer, saímos para comer, tinha coisa aberta, nós conseguimos comer. Uma coisa que eu lembro que quando a gente comeu, a mulher trazia a notinha do que a gente pediu, um prato cada um, ela trazia uma notinha para cada um. Daí cada um pediu um refrigerante, ela trazia mais uma notinha cada um. Depois se pediu café, ela pedia uma notinha cada um. Era muito engraçado, a gente achou estranho isso. É um costume deles, cada um paga o seu. E foi uma surpresa quando amanheceu. Dormimos. Antes, deixa eu falar, era o Hotel do Norte. Ah, o Hotel do Norte. Custou 85 francos, equivalente a 35 dólares. Exato. Foi barato. Foi super barato na época. Hoje a gente conheceu esse hotel de novo. Nós fomos lá 30 e poucos anos depois. Nós voltamos para a Suíça. Não teria dinheiro para pagar esse hotel hoje. Hoje nós não ficamos, tanto que nós não ficamos. É o mesmo hotel, ele é tão bonito quanto, claro que deve ter reformado, deve ter ficado bonito, nós não ficamos. 85 francos, hoje quanto que era? Uns 350 francos. Hoje era 350 euros, francos. 350, e era 85. Era 85 na época. O mundo melhorou, o Brasil ficou para trás, infelizmente, mas o mundo melhorou muito e o Brasil foi ficando para trás. Então, mesmo a gente na época, pobre, podia pagar. Hoje que a gente tem um pouquinho mais de condição, não poderia pagar, até mas poderia, mas não vale a pena. É muito gastar caro. Tanto num hotel, né? Tanto num hotel a gente assim, prefere gastar em um passeio, num restaurante, um jantar mais gostosinho, do que gastar num hotel que a gente só vai praticamente dormir. Então a nossa a realidade brasileira, filosofia, do jeito que a gente gosta de viajar. Então, bom, Interlaken, nós fizemos a maior extravagância da viagem. Que foi subir o Jungfraujoch. Mas antes, deixa então falar o que eu te cortei daquela hora. O hotel. Chegamos à noite, estava tudo escuro, não vimos nada, graças a Deus achamos um hotel com preço bom, vamos dormir. No dia seguinte foi abrir a janela para ver, nossa, amanheceu. Gente, era maravilhoso, o hotel era num lugar lindo, tinha uma rua arborizada. Aquele parque na frente e as montanhas com neve lá no fundo, assim. Gente, que legal. Nunca vamos esquecer essa cena. Aquela janela grande de um hotel meio antigo, assim, isso é viajar. Nossa, foi muito bom. Foi muito legal. E aí fomos para o Jungfraujoch. Jungfraujoch, que a gente já fez um vídeo sobre as maiores viagens de trem que a gente já fez. Essa é a viagem de trem mais espetacular que você pode fazer de todas que a gente já fez. Não sei se existe alguma outra mais que essa, mas de todas, e olha que nós já viajamos muito de trem. Jungfraujoch, que sai de Interlaken e sobe o Monte Jungfrau, que eles falam, o teto da Europa, porque você vai para a estação de trem mais alta da Europa, 3.500 de altura. E muito essa legal. Foi a outra extravagância da viagem. Foi porque custou caro. Custou caro, mas a gente não tinha como não fazer, porque você está ali, você vai subir aquela montanha, neve, a gente nunca tinha visto neve na vida. Foi a primeira vez que nós vimos neve. E esse trem, ele vai, troca de trem 2 vezes para chegar num lugar onde tem neve eterna. E a gente foi para lá, foi muito legal, valeu a pena. Tivemos que economizar muito depois. Porque foi os 100 dólares do dia só no passeio. Foi só esse passeio. Então, ou seja, no dia seguinte não vamos comer, vamos dormir na estação. Água só. Foi daí que surge aquela ideia de vamos dormir no trem, para não pagar hotel. Vamos comer um sanduichinho para economizar, para não precisar gastar, porque nós gastamos o que a gente gastou um dia, no outro dia não tem que gastar nada, né? Mas a gente estava controlando, assim, não era um desespero, porque a gente estava controlando o dinheiro, a gente sabia quanto a gente tinha, né? E aí fomos lá em cima, a Rose queria esquiar.
Não, Lá eu queria tinha. pelo menos Botar um esqui pôr no um pé. esqui no pé. E vocês querem saber que até hoje eu não consegui fazer isso? Ela nunca fez isso, é uma frustração da vida dela. Chegou lá, tava fechando, né? Tava. Mas era pra turistão, assim. Era um lugarzinho daqui até ali, É, que só o turista bobo, um turista, mas não era uma estação de esqui, era um lugar de turista pra tirar foto, né? Tudo bem, ainda bem que não deu, porque a gente mas ia gastar nem dinheiro é. à toa, Exatamente. né? Mas a gente jogou neve pra cima lá e tal, pôs neve na boca, aquelas coisas. Gente, mas tem que fazer isso, viu? Porque você tem história pra contar, caramba, é legal isso daí. Bom, esse daí- foi um passeio de um dia inteiro. Interlaken, aí praticamente. descemos e tal, Interlaken, deixa eu ver. Acabou, Lá, né? Interlaken, Subimos Perniguendo, o descemos, deixa eu ver. Notamos que já naquela época na Suíça tinha muitos portugueses. Verdade, até hoje tem. Até hoje tem. Tem muito português na Suíça. Sabia Vai que, pra só Suíça. uma curiosidade, a cidade Trabalhar. de Zermatt, na Suíça, que é uma cidade turística de inverno famosa, mais da metade da cidade se fala português. Então, se você for para Zermatt, você não precisa nem falar alemão, que você vai falar português e o pessoal vai te entender mais do que alemão. Os portugueses vão trabalhar na Suíça, É. ganhar dinheiro lá. Então, e aí, daí nós fomos no dia seguinte, ou no mesmo dia, foi que a gente foi para Montreux. No mesmo dia, no fim do dia, fomos para Montreux. Fomos para Montreux, vários trechos de trem, um mais lindo que o outro. Suíça é o país mais bonito do planeta. É. Pra, Andar de trem é perfeito. De paisagem não existe lugar mais legal do que esse. É o melhor lugar do mundo para você fazer viagem de trem, compra um passe. É pena que é muito caro, é uma pena. Que pena que a Suíça é tão cara. Se fosse pelo menos como a França ou como a Itália, nossa, é um lugar para você viajar muitas vezes. Mas tem que pensar 10 vezes, porque a Suíça é caro, Mas caro, vale a caro, pena. caro. Mas vale a pena Eles uma têm vez na motivo vida. para ser caro. Uma vez na vida você tem que fazer, guardar o dinheiro, deixa de viajar um ano, para no outro você vai para a Suíça. É. Aí tomamos um sorvetinho em Montreux e pegamos um barco de Montreux para Lausanne, que é num lago, o Lac Léman, né? Lac Léman. Por que nós pegamos o barco? Porque o Europass, ele valia barco também. É. E a gente queria usar. Pô, nós andamos de trem, vale barco e nós não vamos pegar nenhum barco. Então pegamos um barco só para pegar o barco. Porque Só dava para para ir de dizer trem. que tem usado o barco. O trem era até mais rápido para ir para Lausanne, mas não, vamos pegar o barco, pô. Aí pegamos o barco e tal e fomos para Lausanne. O objetivo era ir embora para Paris. Suíça já estava à vista. Vamos para Paris. E aí? Beleza? Estamos gravando um videozinho aqui dos tiozinhos mochileiros. Ah, tá fazendo vídeo? Estou fazendo um videozinho aqui. Legal, tô querendo ver, hein? Depois eu mostro para vocês. Beleza? Tudo bem? Tudo bom? Bom, aí nós fomos para Lausanne. O objetivo nosso era ir embora para Paris. A gente queria ir de TGV. O TGV na época era uma novidade, que era um trem rápido, não tinha tantos quanto tem hoje. E a gente queria dormir no TGV. Então tinha que fazer uma reserva no TGV, que dormia no Aí esse sim, leito, né? leito, direitinho, e acordava lá em Paris. Só que em Lausanne não tinha vaga pra gente, nós tínhamos que... chegamos a pegar até um hotel em Lausanne, pegamos o dinheiro de volta e pegamos outro trem e fomos lá pra Geneve. Porque alguém falou, né? Lá de Geneve talvez tenha vaga. Em Geneve tem a vaga, aí fomos pra Geneve. Em Geneve a gente conseguiu vaga do TGV e aí acabamos dormindo em Geneve. E só a reserva do TGV eu acho que era por volta de uns $30. Era equivale a um hotel, mas o hotel de Geneve foi o hotel mais caro da viagem. Ele custou $38 fora o banho. Porque Fora o banho o banho também pagava parte. E o banho desse eu lembro agora que eu tenho que contar. Era uma banheira, não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro, era uma banheira. Você entrava naquela banheira, aí tomava banho, saboava, ficava tudo cheio de sabão a banheira assim. E aí, como é que eu vou lavar a cabeça? Daí enchia a cabeça assim, na água, saía tudo cheio de sabão. Aí você não tinha como enxaguar. Aí a torneira da banheira, ela era tão baixa que ela quase entrava dentro da água da banheira. Aí eu esvaziei a água da banheira, aí enchi de novo. Aí
punha a cabeça, eu não conseguia tirar o sabão da cabeça. Só que eu não conseguia enfiar a cabeça embaixo da torneira, porque era tão baixa a torneira da banheira que não cabia a cabeça lá. Aí punha a mão assim na água e jogava na cabeça, só que a água era ou quente demais ou fria demais. Um horror. Um dos piores hotéis da viagem e o mais caro, na Suíça. Olha só. Bom, e aí, nós pegamos no dia seguinte cedo. Que dia que é que nós estamos? Nós estamos no dia 13. Dia 13, não, lá em Geneve. É isso, dia 13. Né? Ah, então. Uma coisa. Quando você entra no TGV, indo para França, todos os países têm fronteira naquela época. E tudo... Sim. Era tudo, quase todos, não todos, mas assim, alguns deles tinha assim, verificação de passaporte. Não é que nem hoje que tem a União Europeia, então ninguém liga muito. Apesar de que a Suíça ainda assim tem algum controle. Mesmo com a União Europeia, a Suíça não faz parte da União Europeia, nem hoje. Então algum controle tem. E naquela época mais ainda. Você entrava no TGV para dormir no TGV e acordar em Paris. E existiam os colchonetes. Tinha um camareiro. O camareiro ia, pegava os seus passaportes. Lembra? Recolhia os passaportes, ficava com ele. Você dormia sem documento. Quando chegava em Paris, ele te devolvia o documento. Você ficava meio apreensivo, até cadê meus documentos, né? Ele ficava com o teu documento. E ele entregava lá o lençol, o travesseiro. E aí quando chegava em Paris, chegava às 6 horas da manhã. Né? E aí você podia ficar dormindo no trem até às 8. Podia até às 8 ficar dormindo na estação, na Gare de Lyon. O trem lá Só que imagina, você chega na Gare de Lyon, em Paris. Aí você abre a janela, já tá na Gare de Lyon, aquele movimento. Então você vai ficar dormindo lá? Ah, não, né? Não, né? Nós então saímos. Acaba levantando e então você dorme pouco. Ou seja, continuo dizendo, dormir no trem não é bom negócio mesmo. Você acaba dormindo mal, mesmo quando é um lugar bacana, mesmo quando você acaba indo num trem bom, como é o caso do TGV. Pô, nós chegamos em Paris e nós ficamos quanto tempo em Paris? Uma noite. Nós fomos ali direto, nós fomos para a Gare do Norte. Porque dali saiu o trem para ir lá para... Agora a gente estava indo para Londres. A gente ia para Londres, o objetivo para Londres. E qual que era o nosso trajeto? Sempre estar perto do lugar onde a gente iria no dia seguinte. Então vamos para a Gare do Norte, vamos nos hospedar na Gare do Norte, porque no dia seguinte a gente já sai da Gare do Norte para seguir viagem. Então a gente se hospedava sempre perto do lugar onde a gente ia sair. No outro dia. Bom, estamos nós então na Gare do Norte, da onde a gente iria sair para Londres. Mas aí nós fomos passear em Paris, né? Bom, fomos para a Torre Eiffel, pagamos 38 francos para subir até o topo. Foi a vez que a gente foi até o topo, a única vez. A única vez, depois não fomos mais. O que mais que a gente fez? Aí fomos no Arco do Triunfo, andamos na Champs-Élysées e fomos na Notre Dame. Ou seja, a gente foi para Paris. Não precisa mais ir para Paris. Você vai e viu, só viu isso que ela falou? Para que você vai para Paris de novo? Nunca mais foi para Paris na vida, né? Tá bom, já vimos Paris. Foi um dia, mas a gente ia voltar para Paris. Esse era o objetivo. A gente ficou uma noite, um dia inteiro em Paris, porque daí no outro dia a gente ia para Londres, porque na volta a gente ia ficar em Paris mais uma noite. Né? E aí nós fomos no outro dia, então depois de ver tudo isso aí, tudo isso em Paris, esse monte de coisa, atividade imensa. No dia seguinte a gente pegou o trem para Dunkirk. Dunkirk. Na época eu não sabia nem o que era. Depois, por causa do filme famoso que ganhou o Oscar, a gente ficou sabendo que é o filme que teve aquela grande retirada dos ingleses na Segunda Guerra. E hoje é mais famoso, né? Que é um lugar famoso da Segunda Guerra Mundial. E era de lá que saía um barco que vai para a Inglaterra. E de lá a gente iria até Londres. Eu vou explicar uma coisa do Europass. O Europass, ele valia em toda a Europa, menos na Inglaterra. A Inglaterra nunca fez parte da União Europeia. Agora ele saiu de vez, mas nunca fez parte. Quando valia o passe para a Europa inteira, vale até para a Irlanda, menos para a ilha da Inglaterra. E mais uma coisa eles permitiam, que você pegasse o trem no Porto, em Dover, e em Dover você podia ir até Londres, só.
até Londres, voltar para Dover, vai para França. Na Inglaterra o passe não valia. Mas então, mas dava olha, pra fazer isso, o barco valia. Dava para chegar longe. E o barco vale. O barco, passe vale para o barco incluído. até Dover. Inclusive o barco vale até Dublin. Ele dá a volta na ilha e valia o barco de graça para você ir até a Irlanda. E na Irlanda você continua, pegava trem, vai para Dublin, vai para outras cidades, Cork, sei lá onde. Fazer uma viagem longa. É muito legal. O passe naquela época valia muito a pena. Hoje vale menos, mas na época valia muito a pena para quem não tinha dinheiro. E aí nós fomos para Londres, né? Chegamos lá em Dunkirk, pegamos o barco, passamos mal no barco. Foi. Enjoamos, balançou muito o Canal da Mancha, né? Canal da Mancha. Daí atravessamos, fomos até Dover. Em Dover nós pegamos o outro trem e chegamos em Londres. Em Londres, nós fomos para Londres, ficamos perto da estação. 3 noites em Londres, 2 dias inteiros. Isso. Não é isso? Um dia a gente conseguiu passear bem em Londres e tal, ver algumas coisas e tal, mas a gente tinha alguns compromissos e a gente não consegue falar não, né? Um amigo nosso pediu pra gente trocar, pra gente comprar o fumo pra fumo ele. de cachimbo. Olha ele só. Já tinha morado em Londres um tempo e tinha fumado um cachimbo fumo lá, que ele gostou muito. Aí já que a gente ia pra lá, você não traz um pacote pra mim disso aqui? Aí nós fomos lá, procuramos a rua que vendia, era uma lojinha. Chega lá, aquele inglês todo chique. Eu não falo inglês, a Rose, coitada, ela que falava, ela que era a nossa tradutora, intérprete do negócio. E aí chega lá com aquele embalagem e falava pro cara assim, eu queria esse fumo aqui. O cara falou assim, esse não tem mais. Então se eu me ver outro igual, nossa, você fala outro igual, o cara ficou indignado. Não existe nenhum fumo igual, não existe nenhum fumo igual ao outro. Eu falei, puxa. Aí tivemos que mudar a pergunta. Aí a Rose perguntou, se o senhor fumasse esse, qual outro você recomendaria? Né? Foi uma forma de perguntar. Aí ele gostou da pergunta. Ele falou, deixa eu ver. Aí ele recomendou. Talvez este, talvez esse. Daí a gente levou um lá. Então é o jeito. E a briga no metrô. Puxa, esse foi outra coisa. Outra história. Uma história engraçada. Lá no metrô de Londres, eu tinha um ticket novo de metrô que a gente não tinha usado. Né? Compramos um ticket. E na saída do metrô tinha um mapa. Eu não tinha usado o ticket ainda. Aí na saída do metrô, quando você sai do metrô, você tem que pegar aquele ticket e entregar numa bilheteria ali que é aberto, não tem catraca. Você larga na bilheteria, tem um cara ali que pega aquele bilhete teu. E na hora que eu olhei ali, tinha um mapa do metrô ali dentro. A bilheteria estava aqui e lá para a gente estava andando na calçada. Não tinha nem entrado na estação. Não tinha entrado no metrô. Só que pela saída eu vi um mapa. Ali eu quis ver no mapa onde a gente estava. Então eu entrei pela saída só para olhar o mapa um pouquinho para ver o direito. E quando eu saí, o cara apareceu na bilheteria. Ele não estava ali quando eu entrei. Ele achou que eu estava saindo do metrô. Eu expliquei, tentando explicar, não, eu não estou saindo do metrô. Eu só entrei para ver o mapa. E eu não falo inglês. A Rose falando por mim, nossa, o cara não acreditou. Ainda mais a gente brasileiro, ele viu o sotaque e tudo. O cara não acreditou. Eu comecei a ficar nervoso, comecei a xingar o cara em português. No fim, olha, tive que pegar o bilhete e falar assim, fica com essa porcaria desse bilhete, enfia ele naquele lugar. O cara ficou nervoso. Nossa senhora. Bom, ele saiu atrás de mim na rua xingando. Tivemos que deixar os 2 tickets lá de bilhete. Perdemos 2 tickets novinhos porque o cara não acreditou que a gente não tinha usado. E deixamos os bilhetes mesmo assim. Mas tá vendo? Tem uma boa história para contar. Se não acontecesse isso, eu sempre falo que as coisas ruins a gente sempre conta. Coisa boa não conta. Se tivesse entrado no metrô, saído e não acontecido nada, não tinha história para contar. Então é sempre legal quando acontece coisa ruim. E teve outra história também na Inglaterra que nós fomos trocar dinheiro. Isso sim. No banco. Isso é uma outra coisa que deixa eu só falar por quê. Eu estava montando meu estúdio na época. Eu ia comprar um equipamento de som. Eu tinha guardado um dinheiro, fora esse dinheiro da viagem, era um dinheiro para comprar um equipamento de som chamado Sampler, que era novidade na época, que mudou a minha vida isso daí. Isso aí foi um upgrade que eu dei no meu estúdio, que foi muito bom para mim. E na época, assim, eu lembro que custava $900. A gente tinha um dinheiro para isso. Fomos trocar por libras, né? 900 libras.
Fomos trocar o dinheiro e na hora que nós trocamos o dinheiro no banco, quando for pagar o cara na loja, faltava 100, né? Faltavam 100. Eu falei, não, nós acabamos de trocar o dinheiro certinho para pagar o cara. Ele falou, volta no banco e pede o dinheiro direito. Eu falei, imagina que a menina vai pagar de volta o dinheiro, ela, né? Voltamos no banco, estava fechado o banco. Nossa, eu falei, perdi 100 libras, a gente contando dinheiro para comer. Imagina perdendo 100. Aí, a gente, dia seguinte, nossa, ansioso pra caramba. Voltamos no dia seguinte, a hora que abriu o banco, a gente entrou no banco. Quando a gente entrou no banco, a menina do caixa olhou a gente, reconheceu e fez assim o sinal pra gente vir pra lá e falou assim, chegou e falou, pediu 1000 desculpas. E falou, eu refiz a conta do caixa e eu te dei 100. Quando ela fechou o sem caixa, a gente pedir. Viu. A gente não tinha nem pedido, ela sabia que ela tinha feito errado. Ai, que sorte. Ai, que alívio. Aí consegui comprar. Aí deu pra comprar. Deu pra comprar equipamento. Outra coisa que eu ia falar, que a gente ficou hospedado em Vitória. Isso, Estação Vitória. Na Estação Vitória. A Estação Vitória até hoje é um lugar um pouco menos legal lá de Londres, porque é mais barato. Então atrás da estação tem muito bed and breakfast, que são aqueles hotelzinhos mais baratinhos, com banheiro do lado de fora, e que dá pra gente pagar. Então Londres na época não foi tão caro. Não, foi 21 libras, equivalente a 35 dólares, ou seja, um pouco mais barato do que a Suíça. Já era caro, sempre a Inglaterra sempre foi mais caro do que a média da Europa, mas ainda assim mais barato do que a Suíça. Uma coisa que te impressionou era o cabelo do pessoal, né? Ai, foi. Nossa, era a época dos punks. Puta vida. Nossa, e lá em Londres o pessoal era muito, nossa, avançado, né? Aqueles cabelos espetados, cara maquiado. Anos 80, né, gente? Então, putz, era aquela coisa dos anos 80. Em Londres a gente viu a troca da guarda, nós fomos no Museu de Cera, da Madame Tussauds, que até hoje é a atração da cidade. E eu comprei a única coisa da viagem, uma radinha de pilha. E esse radinho de pilha, depois eu vou contar o que aconteceu em Madrid. Ele foi importante pra gente, Madrid pra mim foi, né? Nós, por causa dessas confusões de comprar o fumo do fulano e eu ter que ficar esse dia inteiro vendo o equipamento de som, a gente acabou não vendo a ponte de Londres. Não andamos de ônibus de 2 andares, algumas coisas a gente perdeu. Minha irmã e o meu cunhado, que viajavam junto com a gente, eles foram passear por conta própria, porque eles não tinham obrigação nenhuma de fazer uma coisa que eu estava fazendo por uma questão de profissão minha, que eu tinha que fazer isso daí, né? Que mais? Deixa eu ver agora. Isso foi Londres. Passeamos muito a pé e Londres foi isso. Daí nós voltamos, né? Daí no outro dia a gente pegou um trem à noite de novo para Dover para já começar a voltar. Pegamos o trem para Europa. Isso. Aí para Dover, isso, barco noturno. O barco foi o barco, então. O trem para Dover. Nós pegamos o trem para Dover. E aí pegamos o barco noturno para economizar hotel. Aí atravessamos o Canal da Mancha no barco de noite. E nesse barco aconteceu uma coisa engraçada. Tinha uma máquina no barco que era uma TV de tubo de videoclipe, que devia ser de fita videocassete na época. Você punha uma moeda e escolhia um videoclipe. E todo mundo só escolhiam 2 músicas, que em 1985, quem já tinha nascido naquela época vai saber. Quais eram as 2 músicas que faziam sucesso em 1985? A gente conheceu na viagem. Nossa, era lançamento. Lançamento, olha, na Europa era lançamento. Uma, Ahá. Qual era? Qual que era? Eu não sei o nome da música. Take On Me. Take On Me. Take On Me. E a outra era o Dire Straits, que é Money For Nothing. Money For Nothing. Essas 2 tocavam o tempo todo. A gente ficava sentado vendo o videoclipe, alguém levantava com uma moedinha, punha, Ahá. Take on e era o máximo o clipe, né? Que era aquele desenhado. Era um clipe diferente. Nossa, o Money For Nothing também era legal, porque a música é bárbara, até hoje é uma música legal, né? Então era só essas 2, nós passamos a noite vendo essas 2, era alternado, as 2. E aí voltamos para Paris, né? Então foi uma noite inteira também sem dormir. Chegamos em Paris, a gente viu outras coisas em Paris, né? O que nós vimos em Paris no outro dia? De manhã nós fomos
Deixa eu ver. Chegamos na estação d'Austerlitz. Nós fomos pro Louvre no outro dia. Fomos pro Louvre, mas deixa eu só te falar do hotel. Nós ficamos no hotel Vendôme. Esse hotel, eu fui pesquisar na internet, hoje é 5 estrelas. Na época ele era bem localizado, eu lembro até hoje. Descia, já estava ali pertinho da Estação d'Austerlitz. Estava pertinho da catedral. Pertinho lá da catedral, da Notre Dame. E hoje eu fui tirar foto dele, pegar na internet para ver se ele existia. Bárbaro, nossa, 5 estrelas, muito legal. E nós fomos visitar o Louvre, não existia a pirâmide ainda. Olha só, nós temos foto do Louvre sem a pirâmide. Isso você nunca mais vai tirar na tua vida. Olha só que legal. Né? Aí nós fomos tirar, fomos comprar perfume barato por indicação da Madame Lafon. Putz, quem era a Madame Lafon? Era a mãe da Monique Lafon. Que é uma atriz que talvez ninguém de vocês conhece. Talvez não lembre. Quem tem na cidade conhece, é a Monique Lafon. A moça fazia trapalhões às vezes. Era uma atriz da Globo. Bom, nós pegamos um trem noturno para Madrid, saindo da estação d'Austerlitz. Por isso que nós ficamos perto da estação d'Austerlitz, hospedados lá. Tá acabando já a viagem. Tá acabando a viagem. Hoje já estamos no dia 19, acaba dia 21. Nós estamos no dia 19, trem noturno para Madrid, um trem muito bom saindo dessa estação. Tinha 4 camas e tinha pia com água quente. Isso era uma novidade pra gente, foi o melhor trem que a gente pegou. Dormimos um pouquinho mais, pagamos nós pagamos $30 cada um. A reserva. Pra dormir. Ele vinha de lá, levava 12 horas, saía de Paris, passava em San Sebastián, na Espanha, chegava em Madrid. Chegamos 8 horas da manhã em Madrid. Aí era o último dia do passe. Então mesmo chegando nesse dia, a gente ficamos num hotel. Pegamos um hotel lá. Pegamos um hotel lá que eu me lembro que era o único hotel que tinha banheiro. Foi no último dia, falando, fechamos com chave de ouro, um hotel com banheiro. E aproveitamos ainda, o passe valia. Nós fomos para Toledo, na Espanha. Fizemos um bate-volta no último dia do passe. Vamos deixar de aproveitar o passe até o último momento. Nós fomos... Aproveitamos o trem e aí fomos para Toledo, que é aquela cidade histórica, murada da Espanha, que é medieval, que tem as coisas. Lá onde você comprou um brinquinho, foi isso? Você vê, a gente foi tão com o dinheiro contadinho, mas deu para fazer algumas coisinhas assim, umas lembrancinhas, fazer umas coisas. O brinquinho que roubaram, eu comprei um brinquinho lá em Toledo, daquele... Ouro de Toledo? Famoso, de Toledo, que é douradinho com preto, pintadinho assim. E depois, anos depois, entraram em casa e tiveram um assalto e roubaram. Levaram. Aí uns anos atrás, quando a gente voltou lá para Toledo, eu comprei outro. Nós em Madrid a gente visitou ainda a Armeria, que é aquele museu de armaduras, medievais. E nessa noite eu vi pela primeira vez um cara que eu adoro, que eu sou super fã, um músico, guitarrista americano, Pat Metheny, tocando uma música que ele fez com o David Bowie, que é o This Is Not America, no radinho que eu comprei. E tristemente eu vi também uma notícia, que é a notícia do terremoto no México. Isso foi em 1985. Então, graças a esse radinho, a gente sabia o que estava acontecendo no mundo. E foi isso que aconteceu nessa viagem. Aí, gente, acabou a viagem, eu vou falar o final. Nós pegamos um táxi no dia 21, pagamos 1.100 pesetas, fomos para o aeroporto pegar o nosso Boeing 707 da Lanchile rumo ao Rio de Janeiro e depois para São Paulo, com $50 no bolso. Tá vendo? Era a última coisa que sobrou. Acabou a viagem com $50. Não tinha cartão de crédito. Se quebrasse a perna, ia voltar com a perna quebrada para o Brasil. Como é que ia fazer? Né? Nem a gente não previa isso. O que eu ia fazer? Ia ter que pedir dinheiro na rua, pedir para alguém. Não tinha dinheiro e não tinha, sei lá, ia para seguro viagem também. Não tinha seguro Acho que viagem. não tinha, porque... Nem pensava nisso. A maioria viajava com uma agência de turismo. E a gente não. A gente resolveu viajar por conta própria, compramos passagem. Quem viajava de excursão tinha algum suporte, né? Mas a gente por conta própria era... Agora, se você acha que isso é viajar
com aventura, isso é viajar correndo um certo risco, você não pode perder a nossa próxima viagem, o próximo relato. Alguns anos depois, em 1989, nós viajamos só nós dois. Aí sim, de mochila. Só que em vez de 2 mochilas, uma só. Sabe por quê? Porque a Rose Eu estava grávida do meu primeiro filho. Grávida do primeiro filho, não podia carregar a mochila. Eu levei uma mochilinha pequena. E eu levei uma mochila maior. E o Júlio levou a grande com a roupa dos dois. Então imagine só, viajar com uma mulher grávida de 5 meses. Isso sim é uma aventura. Sem reserva, sem destinos. Nossa, em 3. Essa foi legal. Em 3. Nós dois e um pequenininho aqui na barriga dela. Esse é um relato que nós vamos encontrar no próximo filme. Tá bom? Até lá, Tchau, gente. Tchau. Até mais uma coisa que para variar nós esquecemos. Assina o nosso canal, dá o like e aperta o sininho aí para ser avisado quando a gente tiver um filme novo. E também vai lá para Campos do Jordão, nas 2 mais charmosas pousadas da cidade. Canadá Lodge, Piano Piano. É isso aí. Tchau. Tchau.